Podcast Energia, sejam bem-vindos. Episódio número 5. Quando se posicionar e quando se silenciar? Inicialmente, vamos pensar em algumas hipóteses que exigem um posicionamento em teoria. Quando alguém grita com você ou fala uma mentira sobre você. Quando estamos em uma conversa ou debate ou te faz uma pergunta. No trabalho, quando você percebe um erro ou algo que deve ser melhorado. Na vida, quando você percebe que o que você tem a dizer para o outro pode ajudá-lo, mesmo sem ter sido solicitado o seu posicionamento. Na primeira hipótese, quando alguém briga com você ou fala uma mentira sobre você, na sua cara ou nas suas costas, na maioria das vezes não compensa se posicionar, na minha opinião. Melhor se silenciar. A pessoa ignorante não merece um retorno. Sabe quando um cachorro começa a latir sem parar e você briga com ele e fala, não pode? E ele continua latindo mesmo assim? É a mesma coisa. Quando alguém se exalta, fala alto ou mente sobre você, grito é falta de argumento, é falta de sensatez. A pessoa já tem a postura dela. E nesses casos não cabe a você dizer como ela deve se portar em um momento de estresse ou o que ela não pode dizer. É uma batalha perdida. Nesses casos, o silêncio traz paz. Não podemos esperar que o outro mude de posicionamento, deixando de brigar ou mentir para você ter razão ou paz. A razão e a paz, ela tem que vir de dentro. Senão não é paz nem razão genuína. A gente sabe quem a gente é. Se é mentira, a verdade é soberana e não precisa ser dita. Tem uma frase que eu gosto muito que é: seus amigos não precisam de desculpas e seus inimigos não vão acreditar nelas. Então, na minha opinião, aqui o silêncio traz mais ganho. É paz certa. Na segunda hipótese, quando estamos em uma discussão produtiva ou em um debate ou te fazem uma pergunta, aqui pra mim vale tudo. Ouvir e falar, se posicionar, vai agregar para o outro e para você. Quando a gente sai com algumas pessoas que optam pelo silêncio e muitas vezes viram um monólogo, isso é perda de experiência, desperdício de vida. Contribua, se posicione, se permita mudar de opinião ou se posicionar da forma que você quiser. Claro, sempre com respeito e gentileza. É uma delícia expor os nossos pensamentos, manifestar a nossa mais profunda essência e também dar espaço para o outro. Aqui são geradas repercussões internas que transformam, frutos que vamos colher eternamente. Quando alguém faz uma pergunta, um espaço infinito de possibilidades é aberto. Quando a gente responde, a gente elabora e aprende até mesmo com as nossas próprias respostas. Percebemos a nossa clareza sobre determinados assuntos, ou às vezes percebemos que talvez não tenhamos tanta clareza assim. Mas uma coisa é certa, agrega e gera diversas reflexões que talvez mudem verdades que até então achávamos que eram universais. Vou dar um exemplo. Depois de certas experiências na minha vida, eu me tornei uma pessoa que acredita que todos os tipos de relacionamento, familiar, amoroso e de amizade, devem ser algo complementar à nossa vida e não algo que vai definir a nossa felicidade. Quando sentimos que se alguém partir, a nossa vida acaba, para mim, tomamos o caminho errado. Isso é apego, é dependência emocional, terceirização da nossa felicidade. Sou 100% a favor da nossa individualidade e independência emocional e financeira. Nunca podemos depender do outro, porque isso nos leva ao fracasso, mais cedo ou mais tarde. E fracasso, para mim, é quando nos colocamos em uma situação de extrema vulnerabilidade emocional. Se o outro quer partir ou se te causa algum mal, temos que ser suficientes e completos para entender que deixar ir é deixar ser. Que a gente não deixa ir nada. A gente deixa ser. E se a pessoa quer ir embora, temos que ter a clareza de que não queremos estar com alguém que não quer permanecer. Ou se essa pessoa te causa algum mal, temos que ter a lucidez de que a solução é se retirar com tranquilidade e paz. Sabendo que o mundo não vai acabar. E agora, aprofundando aqui para o âmbito do relacionamento amoroso, eu vou te contar um caso. Um dia uma amiga minha me perguntou, Ana, você acha que hoje você se libertou completamente da ideia de que você não precisa ter alguém? De que talvez você não vai casar? E a resposta me veio clara na hora. Me libertei. Até porque é isso que eu falo sempre. Mas quando eu afirmei, eu me posicionei diante da pergunta dela e eu percebi no fundo ao falar isso que talvez eu não tivesse me libertado verdadeiramente.
Porque me gerou um sentimento de eu sei que é o certo, o mais racional definitivamente, a resposta é se libertar, mas eu não senti verdade completa quando eu falei. E percebi que muitas mulheres que já vieram falar comigo que o sonho delas era casar, e eu pensava imediatamente, você não pode colocar o sonho da sua vida em alguém. Eu me vi na mesma situação, talvez mentindo pra mim mesma. Como é importante responder, falar, se posicionar. A gente só percebe que às vezes não temos tanta clareza assim, que não internalizamos certas questões se falarmos em voz alta. E depois disso, parece que eu fiz as pazes comigo mesma. Eu percebi que é fácil falar, mas sentir são outros 500. E desde esse dia, eu me sinto mais próxima da verdade que eu quero pra mim, que é sim, me libertei. Eu não dependo disso. A gente só vai internalizando se a gente vai se posicionando com o outro e com nós mesmos. Tá tudo bem não sentir o que a gente acha que é certo. Reconhecer isso faz parte do processo. E hoje, o meu me libertei não é só desejo em forma de palavras. É sentimento de que eu sei que isso é possível, mas para isso eu precisei falar. Como é bom ter amigos que te despertam, não é mesmo? Como é bom ser vulnerável e falar verdades e perceber que precisamos continuar trabalhando certas coisas no âmbito mental até que aquilo se torne uma verdade genuína. E aqui, fazendo um complemento sobre esse assunto, um dia eu saí com um grupo de amigas e eu perguntei para elas: vocês acham que todo mundo está destinado a encontrar um parceiro de vida? E uma amiga minha, que eu cito muito nesse podcast, falo que ela é minha fã número 1, que ela ouve todos. Mas na verdade, eu que sou a fã número 1 dela. Ela me respondeu assim: eu acho que não é para todo mundo. E que a gente tem que fazer as pazes com nós mesmas e entender que essa é uma realidade possível. Porque não depende da gente encontrar essa pessoa. Depende da vida. A gente não pode colocar as nossas expectativas de um futuro feliz em algo que não depende da gente. Se encontrar, receba essa pessoa. Mas se não encontrar, tá tudo bem. E a vida vai ser maravilhosa do mesmo jeito. Mais um diálogo onde eu internalizei o meu, me libertei. Voltando ao assunto do podcast, vamos para a terceira hipótese. No trabalho, quando você percebe um erro ou algo que deve ser melhorado, devemos nos posicionar sem medo, doa quem doer. Trabalho é trabalho e a gente tem que fazer a nossa parte nos posicionando, quando sabemos que aquilo é o correto e é o melhor a ser feito. Já vi muitos casos de omissão e negligência que têm efeitos desastrosos. Saibam, a omissão é uma ação. O silêncio aqui gera consequências para a empresa, para as pessoas, para o meio ambiente, muitas vezes irreversíveis. Não se omita, se posicione. Não queira ver algo de ruim acontecendo, sendo que você poderia ter evitado com um simples posicionamento. Estava conversando com um amigo meu um dia e ele me contou um caso de uma equipe que ele gerenciava, que deixou de entregar um serviço por falta de proatividade. Ele percebeu a situação e se posicionou dizendo que aquilo era inaceitável e absurdo e que não era atitude profissional. A equipe ficou arrasada e preocupada e ele notou o cenário e me disse: nossa, eu tinha que ter falado, mas fiquei pesaroso depois se eu podia ter falado de forma mais branda e menos incisiva. Ele queria até chamá-los depois para tranquilizá-los. E isso me gerou muitas reflexões. Uma delas foi sobre as formas de posicionamento. É claro que devemos agir com respeito, sempre, e sem elevar o tom de voz. E isso ele fez. Ele apenas foi incisivo, direto e objetivo. Só que hoje em dia, muitas vezes é interpretado como grosseria. As pessoas estão frágeis, não conseguem ouvir uma crítica sem ficar profundamente magoadas com aquilo, sabe? No final das contas, tem hora que o posicionamento não sai no melhor tom, mas sai de forma necessária e correta. E temos que bancar isso. E eu acredito que isso mudou a vida daquela equipe. Faz eles criarem casca para ouvir críticas de forma natural e serem melhores. Eu já passei por perrengues profissionais, posicionamentos que eu ouvi, que eu já fui no banheiro chorar e hoje eu olho para trás e eu vejo tanto que aquilo foi necessário para eu me tornar a profissional que eu sou hoje. E eu sou grata. No momento de estresse, às vezes, a gente nem sempre se utiliza da melhor forma de comunicação. Mas se bancar é imprescindível. Voltar atrás num caso desses descredibiliza o feedback.
Na minha opinião, ele agiu bem e se cobra demais. Seu posicionamento pode ter sido duro, mas foi necessário, pontual e foi tudo com muito respeito. Então sejamos gentis com nós mesmos. É sempre bom reavaliar nossas ações, nossas formas de falar, para podermos ser melhores das próximas vezes. Mas se acolha e se permita dizer o que vem de dentro com verdade. Quarta e última hipótese. Na vida, quando você percebe que o que você tem a dizer para o outro pode ajudá-lo, mesmo sem ter sido solicitada a sua opinião. Essa aqui é desafiadora. Porque a opinião dada sem ser solicitada é invasão. Então temos que tomar muito cuidado e ponderar entre o silêncio e o posicionamento. Se alguém está te contando um caso, por exemplo, de um término de um relacionamento que o parceiro maltratou emocionalmente, traiu ou sei lá mais o quê, mas a pessoa fala que vai voltar, a vontade de se posicionar e falar não volta, ela é quase que imediata. Mas a pessoa que não te perguntou se você acha que ela deve voltar ou não, ela está te comunicando que vai voltar. Ela não quer saber se você é a favor ou contra. Ela provavelmente quer colo e amparo. Nesse caso, temos que ser fortes e fazermos o papel de amigo, de ouvir o desabafo de braços abertos e entender que a pessoa está no processo dela e que se ela precisar voltar, mesmo que seja para o capeta, não cabe a você se posicionar aqui e ir contra. Ou melhor, cabe aqui o posicionamento neutro, quer dizer, eu sou sua amiga, estou com você para o que der e vier. O posicionamento neutro é quando você não opina, apoia, mas sem concordar. Você não mente falando que é para a pessoa voltar, mesmo sabendo que esse não é o recomendável, mas também não diz que é o certo voltar. Geralmente, nesses casos, a pessoa acaba pedindo sua opinião depois. Porque a pessoa que compartilha decisões sem solicitar opinião, geralmente não está 100% certa do que quer fazer. Porque se estivesse, ela nem comunicaria. Ela simplesmente tomaria a decisão sem te avisar. Quando há dúvida, ocorre o compartilhamento da questão. E com o posicionamento neutro, vem apoio sincero, acompanhado de um vácuo de posicionamento, que provavelmente a própria pessoa vai querer que você preencha. E ela vai acabar soltando. O que você acha? Nesse momento, cabe falar da situação e não da pessoa. Dizer o que acontece em casos como esse, mas sem criticar ou falar que quem volta com ex é louco. Fale sobre o fato e não sobre a pessoa. Assim ela vai receber o recado sem ficar na defensiva e o conteúdo principal vai ser melhor absorvido e utilizado. Válido lembrar que cada um tem o seu tempo. Não queira impor o seu tempo ou a sua verdade para a pessoa. Ela tem o dela, respeite, oriente no máximo. Mas não se posicione, o silêncio é valioso aqui para manter quem a gente ama por perto. E quem somos nós para julgar o outro por tomar uma decisão que às vezes nem a gente sabe como iríamos nos portar se fosse com nós mesmos? Um outro caso aqui foi de uma pessoa muito querida da minha vida, que descobriu uma doença séria. E um dia essa pessoa me perguntou o porquê aquilo estava acontecendo com ela. Para esse caso, vou pedir calma e que ouçam até o fim, sem julgamento. Abram a cabeça. Eu tive que abrir a minha. Essa pessoa é um dos melhores seres humanos que eu já conheci na minha vida. Apesar de ser ateu, é uma das pessoas que mais pratica a palavra de Jesus. Muito mais do que muito religioso por aí. Ela é generosa, bondosa, amorosa. E quando o outro tem um problema, ela não quer nem saber. O problema é dela. Ela veste a camisa e sente como se fosse dela, até resolver. Quando a pessoa perguntou o porquê disso estar acontecendo com ela, na hora me veio à mente sobre a somatização. Somatização é a expressão física de conflitos mentais onde o estresse e a ansiedade se manifestam como dores e doenças reais no corpo. E para mim aquilo estava acontecendo com ela, por causa disso. Ela era simpática e não empática. Empatia é se colocar no lugar do outro e compreender o que ele sente, mas sem perder a noção de que é o sentimento do outro. Então eu me coloco no lugar do outro, mas eu não sinto, porque não é meu. E simpatia é sentir com a pessoa, como se fosse nosso. Ter empatia é excelente e maravilhoso, mas simpatia nos destrói a longo prazo. Se formos assumir que o problema do outro é nosso, a nossa vida vira um sofrimento sem fim. E era esse o toque que eu queria dar para ela.
Eu não sou Deus para saber por que aquilo estava acontecendo com ela. Mas se eu pudesse opinar, seria por isso. Porque ela é simpática demais, de um nível que a prejudicou. Agora, ela me fez a pergunta muito provavelmente de forma retórica, sem querer ouvir a resposta. E se eu desse a minha opinião nessa situação extremamente delicada, eu poderia estar sendo muito invasiva e provocar até mesmo um mal-estar nela. E isso eu não queria. Mas eu queria dar uma dica para ela, pensar em mudar a postura diante da vida. Continuar ajudando o outro, porque é dela, mas sem se sacrificar como ela fazia. E eu falei e ela me recebeu bem, graças a Deus, porque eu amo muito essa pessoa. Enfim, muitas reflexões. Esse é um tema que passa pela mente o tempo todo. E a conclusão que eu cheguei é que devemos dar tempo ao tempo também. Se posicionar não é urgente, nem precisa ser imediato. Às vezes é melhor deixar passar para não agirmos com impulsividade e sermos invasivos. Na dúvida, o silêncio é uma benção. A vida sempre vai criar oportunidades para que a gente se posicione. Então vai sem pressa, avalia, melhor silêncio ou melhor posicionamento. Vai sem pressa, um posicionamento pensado é muito bem-vindo. Mas muitas vezes o silêncio é uma dádiva, é benéfico. Escolha bem, vamos na calma, como dizia uma querida amiga minha. Sigam o canal no YouTube, no Spotify e no Instagram, Podcast Energia. Deem um like e compartilhem esse episódio com quem vocês acham que precisa desse toque. Que esse papo te eleve. Até o próximo episódio.